Ó grandioso, que está acima até de Brahma, você é um mestre original. Por que eles não ofereceriam suas homenagens a você, ó ilimitado? Ó refúgio do universo, você é a fonte invencível, a causa de todas as causas, transcendental a esta manifestação material. Kasmachate nameran mahatman Garyase brahmanopi adikartre Ananta dvesha jagan nivasa Tvamaksharam sadasatat paranja. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 11, verso 37. Com este oferecimento de reverências, Arjuna indica que Krishna é digno de adoração por todos. Vou adorar quem? Temos que adorar Krishna, a única pessoa que nunca vai nos decepcionar, o nosso melhor amigo. Por quê? Primeiro, ele nunca vai nos decepcionar porque ele não tem, é a única pessoa que não tem a tendência a cair. Por outro lado, também ele é o nosso melhor amigo, porque ele nunca nos abandona, ele sempre está ao nosso lado, sempre, sempre. Ele é todo penetrante e ele é a alma de todas as almas. Arjuna se dirige a Krishna como Mahatma, que significa que ele é o mais magnânimo e ilimitado. Ananta indica que não há nada que não esteja coberto pela influência e energia do Senhor Supremo Krishna. E Dvesha significa que ele é o controlador de todos os semideuses e está acima de todos eles. Ele é o centro de todo o universo. Arjuna achou também que era conveniente que todas as entidades vivas perfeitas e todos os semideuses poderosos oferecessem suas reverências respeitosas a ele, porque ninguém é superior a ele, Krishna. Se a pessoa não é Krishna, com certeza é serva eterna de Deus, Krishna, porque só existe Krishna e seus servos, só existe Krishna e suas diferentes energias. Arjuna menciona especialmente que Krishna é superior a Brahma, porque Brahma é criado por ele. Brahma, para quem não sabe, é o primeiro filho de Deus. Krishna tem um primeiro filho em cada um dos incontáveis universos. E os incontáveis universos são apenas, ou é apenas um quarto da criação. Eu estava ouvindo uma aula de Prabhupada e ele falou... Tinha um devoto lá, né? Um devoto grandioso. Isso aconteceu há 500 e poucos anos atrás. Ele pediu para o Senhor Krishna Chaitanya, que é o próprio Deus que voltou há 537 anos. Uma coisa leva a outra, Bima. Então, ele pediu, encurtando, ele pediu para Deus que colocasse, que liberasse todas as pessoas desse universo, né? Ó Krishna, libera todas as pessoas do universo, né? Bota todos os pecados dela nas minhas costas, que eu vou pagar por elas, mas libera todas elas. Aí Krishna falou, mas que adianta eu liberar esse universo inteiro? Daqui a pouco ele está cheio de novo de almas pecadoras, almas rebeldes. E depois outra, tem incontáveis universos. Esse universo é como um grão de mostarda num saco de 60 quilos de grãos de mostarda. Quer dizer, imagine quantos universos existem. Não dá nem para imaginar, né, Bímola? Imagina um grãozinho de mostarda num saco de 60 quilos. Normalmente é 60 quilos, né? Vamos falar 60 quilos para não falar 100. Imagine, né? Qual a perda para Deus se Ele liberar um universo inteiro? E aí Krishna concluindo falou, não, você só vai aceitar os pecados dos discípulos que você fizer. É o que normalmente acontece, né? O mestre espiritual aceita os pecados só dos seus discípulos. Não aceita o pecado do mundo, Deus não deixa. Nem muito menos
Mas esse devoto tem mestre que quer aceitar o pecado do mundo. Agora tem esse grande devoto, esse grandioso devoto que é superior a esse, que queria aceitar o pecado do mundo inteiro, queria aceitar o pecado do universo inteiro. Mas Krishna falou, não, você só vai aceitar os pecados dos seus discípulos. Tá bom, vou continuar. Desculpem. Onde eu estava, Arjuna menciona especialmente que Krishna é superior a Brahma, porque Brahma é criado por ele. Brahma nasce do caule de lótus crescido do umbigo de Garbhodakashayi Vishnu, que é uma expansão plenária de Krishna. Portanto, Brahma e o Senhor Shiva, que nasceu de Brahma, e todos os outros semideuses, os outros milhões de semideuses, devem oferecer suas reverências respeitosas. Desse modo, o Senhor Krishna é respeitado pelo Senhor Shiva e Brahma e outros semideuses similares. A palavra Asharam é muito significativa porque esta criação material está sujeita à destruição, mas o Senhor Krishna está além desta criação material. Ele é a causa de todas as causas, e sendo assim, ele, Krishna, é superior a todas as almas condicionadas que somos nós, que vivemos dentro desta natureza material, assim como é superior à própria manifestação cósmica material. Ele é, portanto, o Magnífico Supremo. Você é a personalidade original, o Supremo. Você é o único santuário deste mundo cósmico manifestado. Você conhece tudo, Krishna, e você é tudo o que é conhecível. Você está além dos modos materiais e é a morada suprema. Ó forma ilimitada, você penetra toda esta manifestação cósmica. Tudo repousa na suprema personalidade de Deus, Krishna. Portanto, ele é o repouso último, Nidanam. Significa que tudo, mesmo a refulgência de Brahman, a luz, repousa na suprema personalidade de Deus, Krishna. Ele é o conhecedor de tudo o que acontece neste mundo, e se o conhecimento tem alguma finalidade, ele é a finalidade de todo conhecimento. Portanto, ele é o conhecido e o conhecível. Ele é o objeto de conhecimento porque ele é todo penetrante. Porque Krishna é a causa no mundo transcendental, ele é transcendental. Ele é também a personalidade principal no mundo transcendental. Ele é o cara lá de cima, Tem gente que conhece Deus dessa forma também, Ele é o cara lá de cima. Ele é o manda-chuva. E quando ele vem aqui nas moradas materiais, ele é o cara aqui de baixo também, Porque ninguém pode se opor a Deus, Krishna. Sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. Você é o ar, o fogo, a água, e você é a lua. Você é o controlador supremo e o avô. Assim lhe ofereço minhas respeitosas reverências 1000 vezes, e de novo, e ainda outra vez. O Senhor Krishna é chamado aqui de ar, porque o ar é a representação mais importante de todos os semideuses, sendo todo penetrante. Arjuna também se dirige a Krishna como o avô, pois ele é o pai de Brahma, a primeira criatura viva no universo. Ofereço reverências a você de frente, de trás e de todos os lados, ó poder ilimitado. Você é o mestre de força ilimitada. Você é todo penetrante e dessa maneira você é tudo.
Devido ao êxtase amoroso por Deus, Krishna, o seu amigo Arjuna, oferece seus respeitos de todos os lados. Ele aceita que Krishna é o mestre de todas as potências e muito superior a todos os grandes guerreiros reunidos no campo de batalha. Está dito no Vishnu Purana que quem quer que venha diante de você, mesmo que seja um semideus, é criado por você, ó Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Só existe um Criador, Krishna. Só existe um Pai de todos, Krishna. Calma, Bimala, não é pressa não. No passado eu me dirigi a você como ó Krishna, ó Jadava, ó meu amigo, sem conhecer as suas glórias. Por favor, me perdoe por qualquer coisa que eu possa ter feito por loucura ou por amor. Desonrei você muitas vezes enquanto descansava ou enquanto estávamos deitados na mesma cama ou comíamos juntos, às vezes sozinhos e às vezes na frente de muitos amigos. Por favor, me perdoe por todas as minhas ofensas. Embora Krishna esteja manifesto diante de Arjuna em sua forma universal, Arjuna se lembra de seu relacionamento amigável com Krishna e por isso o pede perdão e implora que Krishna o desculpe pelo comportamento informal que surge com a amizade. Arjuna era primo e amigo de Krishna, né? Então os amigos brincam, né? Brincam, tiram sarro um no outro, lutam. Tirar sarro é demais, né? Mas Krishna é o maior gozador que tem. Aí um amigo começa a tirar sarro em você, e você tira sarro nele também, né? E Arjuna, quando viu que Krishna era, além de primo e amigo, era também o Deus Supremo, ele falou, nossa, quanta coisa que eu fiz de errado, quantos desrespeitos, mas numa amizade é assim mesmo, né? Se trata de igual para igual, mas quando Arjuna viu que Krishna era Deus, ele disse, nossa, o que eu fiz, né? Como eu destratei ele, como eu desonrei ele, tratando ele como meu amigo e meu primo. Ele admite que anteriormente não sabia que Krishna podia assumir tal forma universal, embora Krishna, como amigo íntimo seu, a tivesse explicado. Arjuna não sabia quantas vezes pôde ter desonrado Krishna, o tratando como meu amigo, ó Krishna, ó Jadava e etc., sem reconhecer a sua opulência. Mas Krishna é tão bondoso e misericordioso que, apesar de tal opulência, ele brincou com Arjuna como um amigo. Essa é a reciprocidade amorosa transcendental entre o devoto e o Senhor Krishna. Então, e todos nós, né, temos algum relacionamento com Deus. E existem 5 tipos de relacionamentos com Deus. Esse aqui que está sendo falado, citado, é o relacionamento de amigo de Deus. O relacionamento entre a entidade viva e Deus, Krishna, está fixo eternamente. Ele não pode ser esquecido, como podemos ver pelo comportamento de Arjuna. Embora Arjuna tenha visto a opulência na forma universal, não pôde se esquecer de seu relacionamento de amizade com Deus, Krishna. Esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, que a gente vai ler já já. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita,
o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Tem aniversário, Bimala? Deixa eu ver aqui. Não tem aniversário. Tem certeza que não tem aniversário? Não tem. Depois vai falar que eu não te lembrei. Depois, bom, o culpado sou eu sempre, não tem problema, o culpado sou eu sempre. Essa vida de cachorro bailarino, viu? Falar também de macaco bailarino. Também essa vida de... Dá na mesma, macaco bailarino, cachorro bailarino, os dois são bailarinos. Onde eu estava, hein? Agora acho que não pode mais em circo, né? No circo não pode mais animais, né? Alguns. Tá bom, sim senhora. Onde eu estava em Bímola? Tem. Dia 1º de maio, segunda-feira, tem Mohini Ekadashi, jejum de grãos, que os Hare Krishna... agora não. Primeiro passatempo. Tá bom, nossa, né, hoje, hein? Então vamos lá, primeiro passatempo. Não, é claro que eu gosto de passatempo, adoro passatempo. Aqui, ó, o devoto já tá rindo de orelha em orelha. Uma mocinha simpática também, com 3 ou 4 livros na mão, rindo de orelha em orelha. Tá, uma moça. Não é fácil, não. Falei moça simpática, Bímola, não falei bonita. Mas é bonita. Tá, não, é uma moça, tá, uma moça. Rindo de orelha em orelha com o devoto, para variar. Aqui um senhor também, rindo debaixo do bigode, com 2 livros na mão. E aqui um rapaz, tá bonito, tem que achar bonito. Falei que a moça é bonita, então o rapaz também é um rapaz bonito, rindo de orelha a orelha, com 3 ou 4 livros, 4 livros na mão. Tá, vê menos e fala mais, vê menos e lê mais, tá. O devoto Gustavo encontrou esta simpática, já tá vendo? O devoto Gustavo encontrou esta simpática jovem que inteligentemente comentou que nota a mente a corroendo. Também foi muito inteligente ao adquirir um kit de livros. O homem da foto 2 já comprou livros em Passo Fundo e veio espontaneamente deixar uma boa doação, o que o nosso distribuidor de livros recompensou com 2 exemplares. Na última foto, este rapaz especial está lendo o Gita, mas já praticou o budismo, o que agora o levou a reconhecer certa dificuldade em ver Deus como uma pessoa. Ele se inspirou pela conversa, pois comprou somente o livro de receitas, mas após se despedir, refletiu e decidiu esperar Gustavo finalizar a próxima abordagem para retornar e pedir outros 3 livros. Srila Prabhupada, deixa eu abaixar aqui. Srila Prabhupada disse, essa propaganda impressa, essa propaganda literária é necessária porque a consciência de Deus, Krishna, não é sentimental. Não que algumas pessoas sentimentais se reuniram aqui e estão dançando e cantando Hare Krishna. Não, há embasamento. Há fundamento filosófico, há compreensão teológica. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Agora lê o jejum, tá bom, vamos ler o jejum. Onde eu estava, que você me cortou? Dia 1º de maio, segunda-feira, tem Mohini Ekadashi, jejum de grãos, que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Krishna. Para ler todas as histórias dos jejuns, clique aqui. Não é para clicar aqui. Tá, já cliquei aqui. Tá abrindo, já abriu. Vou até tomar água mesmo. Tá abrindo.
Tá abrindo, deixa eu tomar água. É o jejum número 12. Yudhishthira Maharaja disse: Ó Janardana, qual é o nome do jejum de Ekadashi que ocorre durante a quinzena clara do mês de Vaishaka, uma mistura de abril e maio? Qual é o processo para observá-lo corretamente? Tenha a bondade de narrar tudo isso para mim. E o Senhor Shri Krishna respondeu: Ó abençoado filho de Dharma, o que Vashista, o sábio Muni, certa vez falou para o Senhor Amachandra, agora irei descrever para ti. Por favor, me ouça atentamente. O Senhor Amachandra perguntou a Vashista Muni: ó grande sábio, gostaria de ouvir sobre o melhor de todos os dias de jejum, aquele dia que destrói todos os tipos de pecados e sofrimentos. Sofri tempo bastante em separação de minha querida Sita, e assim desejo ouvir de ti sobre como meu sofrimento pode ser terminado. E o sábio Vashista respondeu: ó Senhor Ama, cuja inteligência é tão aguda que simplesmente por lembrar de teu nome se pode atravessar o oceano deste mundo material. Perguntaste-me a fim de beneficiar toda a humanidade e realizar os desejos de todos. Agora descreverei aquele dia de jejum que purifica o mundo inteiro. Orama, aquele dia é o dia do jejum de Vaishaka Sukla, que cai no dia seguinte do Adashi. Ele remove todos os pecados e é famoso como Mohini Ekadashi. 3. Tem 3 entre parênteses aqui, Bima. Não sei se é notas. Bom, 3. Em verdade, ó Rama, o mérito deste jejum de Ekadashi liberta da rede da ilusão a alma afortunada que o observa. Portanto, se quiseres aliviar o teu sofrimento, observa este auspicioso jejum de Ekadashi. Ele remove todos os obstáculos do nosso caminho e alivia as maiores misérias. Tenha a bondade de ouvir enquanto descrevo suas glórias, porque até para quem apenas ouve sobre este auspicioso jejum de Ekadashi, os maiores pecados são nulificados. Está vendo? Só por ouvir, né? Vou até ler de novo, para ver se a gente lembra. Tenha a bondade de ouvir enquanto descrevo suas glórias, porque até para quem apenas ouve sobre este jejum auspicioso, os maiores pecados são nulificados. Nas margens do rio Saraswati, uma vez havia uma linda cidade chamada Bhadravati, que era governada pelo rei Jyutman. Orama, aquele rei constante, veraz e altamente inteligente, nascera na dinastia da lua. Em seu reino havia um mercador chamado Dhanapala, que possuía grande riqueza em grãos alimentícios e dinheiro. Era também muito piedoso. Dhanapala providenciou para que fossem escavados lagos, construídas arenas sacrificiais e belos jardins cultivados para o benefício de todos os cidadãos de Bhadravati. Era um excelente devoto de Deus, Vishnu, e tinha 5 filhos: Sumana, Dyutman, Medavi, Sukriti e Drishtabudi. Infelizmente, o seu filho Drishtabudi sempre se ocupava em atividades muito pecaminosas, tais como dormir com prostitutas e se associar com pessoas degradadas. Desfrutava de sexo ilícito, jogatina e muitas outras variedades de gratificação sensorial. Desrespeitava os semideuses, sacerdotes brahmanas, antepassados e outros anciãos e hóspedes da família. O malévolo Drishtabudi gastou a fortuna do pai indiscriminadamente, sempre banqueteando-se com alimentos intocáveis e bebendo vinho em excesso. Certo dia, Dhanapala chutou Drishtabudi para fora de casa depois de vê-lo andando pela rua de braços dados com uma prostituta. Desde então, todos os parentes de Drishtabudi eram altamente críticos sobre ele e mantinham distância dele.
Depois que havia vendido os seus ornamentos e se viu em necessidade, as prostitutas também o abandonaram e insultaram devido à sua pobreza. As prostitutas gostam de dinheiro, né? Não tem dinheiro, dançou. Drishtabudi estava agora cheio de ansiedade e também com fome. Pensou, o que devo fazer? Para onde devo ir? Como poderei me manter? Então ele começou a roubar. Os guardas do rei prenderam-no, porém, quando souberam que seu pai era o famoso Dhanapala, o soltaram. Foi pego e solto muitas vezes, mas afinal o mal orientado Drishtabudi foi preso, algemado e depois surrado. Após açoitá-lo, os guardas do rei admoestaram-no. Ó ser malvado, não há lugar para ti aqui. Contudo, Drishtabudi foi libertado de suas tribulações por seu pai e imediatamente depois entrou na densa floresta. Perambulou aqui e ali, esfomeado e sedento, sofrendo muito. Eventualmente ele começou a matar leões, veados, javalis e lobos para alimento. Sempre pronto em sua mão estava o seu arco e sempre em seu ombro havia uma aljava cheia de pontiagudas flechas. Também matava aves, tais como chacoras, pavões, cancas, pombos e tordos. Sem hesitar, massacrava muitas espécies de aves e animais, e assim os seus pecados cresciam dia a dia. Devido a seus pecados anteriores, agora estava imerso num grande oceano de pecado. Drishtabudi estava sempre infeliz e ansioso, mas certo dia, durante o mês de Vaishaka, uma mistura de abril e maio, pela força de um pouco de seu mérito passado, acabou encontrando o sagrado mosteiro de Kundini Muni. O grande sábio acabava de se banhar no rio Ganges e pingava de água. Drishtabudi teve a boa fortuna de tocar algumas destas gotas que caíam das roupas do sábio. Instantaneamente, Drishtabudi se viu livre da ignorância e suas reações pecaminosas foram reduzidas. Oferecendo suas humildes reverências a Kundini, o sábio, Drishtabudi orou a ele de mãos postas. Ó grande sacerdote Brahmana, por favor, descreva algum tipo de expiação que posso realizar sem muito esforço. Cometi tantos pecados em minha vida e agora eles me tornaram pobre. Ó, por que nasce pobre? Por causa dos pecados. Quanto mais peca, mais a pessoa sofre. O grande sábio respondeu, ó filho, ouça com grande atenção, pois por me ouvir irás ficar livre de todos os teus pecados restantes. Na quinzena clara deste mês, Vaishaka, uma mistura de abril e maio, ocorre o jejum sagrado Mohini Ekadashi, que tem o poder de nulificar pecados vastos e pecados como o Monte Sumero. Se seguires o meu conselho e fielmente observares jejum neste dia, que é tão querido pelo Senhor Hari, será liberto de todas as reações pecaminosas de muitas e muitas vidas. Ouvindo estas palavras com grande alegria, Drishtabudi prometeu observar o jejum de Mohini Ekadashi de acordo com as instruções do sábio. Ó melhor dos reis, ó Rama, por jejuar completamente no Mohini Ekadashi, o antes pecaminoso Drishtabudi, filho pródigo do mercador Dhanapala, ficou sem pecado. Depois, ele conseguiu uma bela forma transcendental e, livre de todos os obstáculos, cavalgou em Garuda, o pássaro transportador de Deus, que é a montaria de Vishnu, para a morada suprema do Senhor Krishna. Ó Rama, o dia de jejum de Mohini Ekadashi remove os mais obscuros apegos ilusórios à existência material. Portanto, não há melhor dia de jejum em todos os três mundos. E o Senhor Krishna concluiu. E assim, ó Yudhishthira, não há local de peregrinação, nem sacrifício, nem caridade que possa conceder mérito igual a mesmo uma 16ª parte do mérito que um devoto fiel a mim obtém por observar esse jejum de Mohini Ekadashi.
E aquele que ouve e estuda as glórias do jejum Mohini Ekadashi obtém o mérito de dar 1000 vacas em caridade. Assim termina a narrativa das glórias de Vaishaka Sukla Ekadashi, ou Mohini Ekadashi do Kurma Purana. E agora as notas. Só tem uma nota, Bima. Nota 1. Se o sagrado jejum cair no dia seguinte do Adashi, ainda assim é chamado de Ekadashi nas literaturas védicas. Além do mais, no Garuda Purana 1.125.6, o Senhor Brahma, o primeiro filho de Deus nesse universo, declara para Narada Muni: ó sacerdote Brahmana, este jejum deve ser observado quando há um jejum de Ekadashi pleno, uma mistura de Ekadashi e do Adashi, o dia seguinte, né? Ou uma mistura de 3, Ekadashi, Duadashi e Trayodashi, mas nunca no dia quando houver uma mistura de Dashami e Ekadashi. E agora só resta glorificar esse dia tão purificante, né? Vaishaka Sukla Ekadashi Ki Jai, Mohini Ekadashi Ki Jai. E agora que nós vamos fazer, Bimala? Vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. É verdade, Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está lá o link Livros Grátis. E se você clicando nesse blog, né, Livros Grátis, lá no final tem um livro que fala tudo sobre jejum. Vou até clicar aqui, Bimon. Livros Grátis. Calma, tá pensando, tá rodando, tá enroscando. Aí já cliquei, já abriu. Tem um monte de livros aqui para ler online, PDF, em áudio, tem livros em áudio também. Aí livros em áudio, livros em inglês todos. Livros em português, aulas. Aqui, ó. É o penúltimo link, né? Livro Tudo sobre Jejum. Está funcionando ainda, hein? Vamos ver. Não custa ver, né? Está rodando, está enroscando, está pensando, abriu. Começou a abrir. Está aqui, ó. Tudo que você precisa saber sobre jejum está aqui na tela, né? Bicho, tem tudo mesmo, olha. Nossa! Inclusive tem todas as histórias de jejum também. Estou vendo aqui Kamika Ekadashi, Adya ou Ananda Ekadashi, jejum 19, 20 Parivartini, tá? Já parei de falar. Tá, se não achar os links, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, tem que falar Telegram, tá bom, Bimala? WhatsApp, quase todo mundo fala Telegram, tá? Telegram. É hoje. WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado, então, tá combinado. Então, vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya naranchaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye shrivatam swakata krishna punyashravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, capítulo Instruções para os Seres Humanos Civilizados. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada.
Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamani Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Onde eu estava, hein, aqui? Não é aqui, é aqui mesmo, irmão, tá? O mestre espiritual deve ser considerado como sendo diretamente o Senhor Supremo Krishna, porque ele dá conhecimento transcendental que ilumina. Consequentemente, para todo aquele que defende o conceito material de que o mestre espiritual é um ser humano comum, tudo acaba fracassando. Sua iluminação e seus estudos e conhecimento védico são como o banho do elefante. Recomenda-se que todos honrem o mestre espiritual como estando em pé de igualdade com a suprema personalidade de Deus. O mestre não é Deus, o mestre é o vice-deus, o mestre é o representante de Deus. Tem gente que se confunde, né? Ouve assim, ouve e não entende. Teve até uma época, né, Bímola, que os seguidores de Prabhupada pensavam que Prabhupada era Deus. Por quê? Como está sendo falado aqui, deve ser respeitado como Deus. Mas é o representante de Deus. Deus é Krishna. O mestre espiritual é outra história, é outra coisa, é um vice-deus. Assim como o vice-presidente, né, tem poder e é respeitado como se fosse o presidente quando ele está no cargo, da mesma forma, o mestre espiritual é o vice de Deus, que deve ser respeitado igual se respeita a Deus. Então não confunda o mestre espiritual com Deus. Um mestre de verdade nunca fala que é Deus, nunca, nunca. Onde eu estava? Isto é prescrito em todas as escrituras. Deve-se considerar o mestre espiritual como estando no mesmo nível da suprema personalidade de Deus. Se, apesar de todas essas instruções, alguém teima em considerar o mestre espiritual como um ser humano comum, ele está arruinado. Aí pior ainda, né? Pior que achar que o mestre é Deus é achar que o mestre é uma pessoa comum. Como o banho do elefante, seus estudos védicos e suas austeridades e penitências na tentativa de conseguir iluminação são todos inúteis. O elefante vai ao lago onde se banha completamente, porém logo que chega à margem ele apanha a areia do chão e esparrama por todo o seu corpo. Portanto, não há significado para o banho do elefante.
Alguém poderia argumentar dizendo que, como os parentes do mestre espiritual e os homens de sua vizinhança consideram-no um ser humano comum, em que erro incorre o discípulo que considera o mestre espiritual como um ser humano comum? Isso será respondido no verso seguinte. Mas o preceito é que o mestre espiritual jamais deve ser considerado um homem comum. Todos devem acatar estritamente as instruções do mestre espiritual, pois, se ele estiver satisfeito, com certeza, a suprema personalidade de Deus, Krishna, ficará satisfeito. Calma, não me apresso não, que se eu errar aqui vai lá para cima ou lá para baixo, aí depois tem que achar onde parou. A suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, é o mestre de todas as outras entidades vivas e da natureza material. Seus pés de lótus são buscados e adorados por grandes pessoas santas, tais como Vyasa. Entretanto, existem tolos que consideram o Senhor Krishna um ser humano comum. O exemplo através do qual fica evidenciado que o Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus, serve muito bem para entendermos o que é um mestre espiritual. O mestre espiritual é chamado de Sevaka Bhagavan, em português, a personalidade de Deus que age como servo, e Krishna é chamado de Sevya Bhagavan, a suprema personalidade de Deus que deve ser adorado. O mestre espiritual é o Deus que presta adoração, ao passo que a suprema personalidade de Deus, Krishna, é o Deus adorado. Esta é a diferença entre o mestre espiritual e a suprema personalidade de Deus. Prabhupada disse, que nós devemos nos apegar em Deus, Krishna. E claro, deveremos adorar o nosso mestre espiritual. Então, adorar adorar o mestre espiritual e amar Deus. Esse é o detalhe. Todo mestre fala isso, Nós temos que amar Deus sobre todas as coisas e adorar o mestre espiritual. Outro ponto. O Bhagavad Gita, que contém as instruções da Suprema Personalidade de Deus, é apresentado pelo mestre espiritual como ele é, sem distorções. Está vendo? O mestre de verdade, ele repete o que Deus fala. Portanto, a verdade absoluta está presente no mestre espiritual. Como afirma claramente o verso 26, a suprema personalidade de Deus, Krishna, dá verdadeiro conhecimento ao mundo inteiro, e o mestre espiritual, como representante da divindade suprema, leva a mensagem mundo afora. Portanto, na plataforma absoluta não há diferença entre o mestre espiritual e a suprema personalidade de Deus. Se alguém considera a personalidade suprema, Krishna ou o Senhor Ramachandra como um ser humano comum, isso não significa que o Senhor torna-se um ser humano comum. Igualmente, se os membros familiares do mestre espiritual, que é o representante genuíno da suprema personalidade de Deus, Krishna, consideram o mestre espiritual como um ser humano comum, isso não significa que ele se torna um ser humano comum. O mestre espiritual está no mesmo nível da suprema personalidade de Deus. E, portanto, todo aquele que leva muito a sério o seu avanço transcendental deve adotar este procedimento perante o mestre espiritual. Mesmo um leve desvio desta compreensão pode provocar um desastre nas austeridades e estudos védicos do discípulo. As cerimônias ritualísticas, os princípios reguladores, as austeridades e a prática de yoga prestam-se todos ao controle dos sentidos e da mente. Mas, mesmo que alguém seja capaz de controlar os sentidos e a mente, se ele depois não passa a meditar no Senhor Supremo Krishna, todas essas atividades são mero esforço vão.
Poder-se-ia argumentar que alguém consegue alcançar a meta última da vida, compreender a superalma Krishna, praticando o sistema de yoga e atividades ritualísticas de acordo com os princípios védicos, sem que ele precise ter firme devoção ao mestre espiritual. No entanto, o que acontece de fato é que, através da prática de yoga, a pessoa deve chegar à plataforma em que medita na suprema personalidade de Deus, Krishna. Como se afirma nas Escrituras, uma pessoa em meditação atinge a perfeição da prática de yoga quando consegue ver a suprema personalidade de Deus, Krishna. Através de várias práticas pode-se chegar ao ponto de controlar os sentidos, mas o simples controle dos sentidos não fornece a ninguém uma conclusão substancial. Entretanto, através de firme fé no mestre espiritual e na suprema personalidade de Deus, Krishna, a pessoa não apenas controla os sentidos, mas também compreende o Senhor Supremo. É quando o yogi realmente se autorrealiza em yoga, ele vê Deus, Krishna. E quando vê Deus, Krishna fala para ele: agora você tem que me servir. Então ele só perdeu tempo, porque ele já não começa servindo Deus aqui e agora, não fica perdendo tempo. Isso quando ele consegue ver Deus. Isso é o raríssimos yogis de verdade conseguem isso, né? Raríssimos, muito raro, é muito difícil, né, ver Deus cara a cara, pessoalmente. Somente aquelas grandes almas que têm fé inabalável no Senhor Krishna e no Mestre Espiritual é que todos os significados do conhecimento védico são automaticamente revelados. Tá, vou ler de novo. Posso errar de vez em quando, Bima? Muito obrigado, hein? Somente aquelas grandes almas que têm fé inabalável no Senhor Krishna e no Mestre Espiritual é que todos os significados do conhecimento védico são automaticamente revelados. Shweta Upanishad 6.23. Segundo outras duas afirmações, pelo simples fato de prestar serviço ao mestre espiritual, a pessoa cruza o oceano de ignorância e retorna ao lar, retorna à morada eterna de Deus. Então, pouco a pouco, ela vê o Senhor Supremo Krishna face a face e goza da vida em associação com o Senhor. A meta última da meditação consiste em o yogi entrar em contato com a Suprema Personalidade de Deus. Enquanto ele não atingir este ponto, sua presumível prática de meditação não passará de esforço infrutífero. Só lembrando, né, que a única yoga capaz de ser praticada em Kali Yuga, a era que estamos vivendo, é a Bhakti Yoga. Calma, não me apressa não, quase errei, tá vendo? Assim como as atividades profissionais ou os negócios lucrativos não podem ajudar ninguém a obter avanço espiritual, mas são uma fonte de enredamento material, as cerimônias ritualísticas védicas não podem beneficiar alguém que não é devoto da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Se alguém se torna muito rico através de suas atividades profissionais, através do comércio ou da agricultura, isto não significa que ele seja espiritualmente avançado. Ser espiritualmente avançado é uma coisa, e ser materialmente rico é outra bem diferente. Embora o propósito da vida consista em a pessoa se tornar espiritualmente rica, os homens desventurosos, estando totalmente desencaminhados, vivem ocupados em tentar tornarem-se materialmente ricos e pobres de espírito, né? Entretanto, claro que toda regra material tem exceções, né? Ou deve ter. Entretanto, essas ocupações materiais não ajudam ninguém a concretizar o verdadeiro propósito da missão humana. Muito pelo contrário.
As ocupações materiais levam a pessoa a sentir-se atraída por muitas superfluidades, com as quais ela corre o risco de nascer em situação degradada. Como se confirma no Bhagavad Gita 14.18, Urdhvam gachanti sattva vou tentar de novo, Bimo. Urdhvam gachanti sattva madhye tishtanti rajasa jaganya guna vritista adho gachanti tamasa. Tradução em português: aqueles situados no modo da bondade, aos poucos elevam-se aos planetas superiores. Aqueles que estão no modo da paixão vivem nos planetas terrestres. E aqueles no modo da ignorância descambam rumo aos mundos infernais. Agora está cheio, né, de especulador falando na internet que não existe inferno, né? Pessoas desautorizadas falando sobre Deus, dá nisso aí, né? Sim, existem infernos, são os planetas inferiores, são os planetas infernais. Especialmente nesta era de Kali Yuga, o avanço material significa degradação e atração a muitos... eu estava tentando ler aqui, mas estava lembrando aqui, Bimala, que as pessoas que estão influenciadas pelo modo da ignorância descambam rumo aos planetas infernais. Só por volta de 70% das pessoas, só isso, só 70% das pessoas vão para os planetas infernais, no mínimo para formas inferiores, na próxima vida, ou nas próximas vidas. Político, nas próximas milhões e milhões de vidas. Especialmente nesta era de Kali Yuga, o avanço material significa degradação e atração a muitas imposições indesejáveis que criam uma baixa mentalidade. Portanto, quem desencaminha também, quem prega o falso conhecimento também vai para os planetas infernais, inferiores. Portanto, como estão contaminadas pelas qualidades inferiores, as pessoas levarão suas próximas vidas ou em formas de animais ou em formas de vida degradada. O fato de alguém fazer um show de religião e preterir a consciência de Deus, Krishna, talvez o torne popular aos olhos das pessoas sem inteligência, mas realmente essa exibição materialista de avanço espiritual não ajuda viva a alma. Com isso, as pessoas não deixarão de se afastar da meta da vida. A meta da vida é voltar para a morada eterna de Deus, para quem não sabe. Todo aquele que deseje dominar a mente deve deixar a companhia de sua família e viver num lugar solitário, livre da associação contaminada, para manter-se vivo. Isso aqui é uma máxima em Bímola, tá? Vou printar aqui. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Todo aquele que deseje dominar a mente deve deixar a companhia de sua família e viver num lugar solitário, livre da associação contaminada. Para manter-se vivo, ele deve esmolar apenas o que precisar para satisfazer as necessidades básicas da vida. É este o processo através do qual se controla a agitação da mente. Recomenda-se que a pessoa deixe a sua família e viva sozinha, subsistindo de esmolas e comendo apenas o que for suficiente para manter-se viva. Sem esse processo, ninguém pode subjugar os desejos luxuriosos. Renúncia, sannyasa, significa aceitar uma vida de mendicância, e isto torna a pessoa automaticamente muito humilde e mansa e livre dos desejos luxuriosos. A este respeito, ao seguinte verso da literatura Smriti. Prabhupada cita o verso aqui, eu vou ler a tradução. Neste mundo de dualidades,
Nesse mundo de dualidades, a vida familiar é o fator que estraga a vida espiritual ou a meditação de alguém. Entendendo este fato específico, ninguém deve hesitar em aceitar a ordem de vida renunciada. Meu querido rei, num lugar santo e sagrado de peregrinação, a pessoa deve parar aqui. É verdade, tem que parar, né? Mas se a pessoa faz de sua casa um templo de Deus, e se os familiares também servem Deus, se rendem a Deus, ele não precisa renunciar à família e nem à casa, Bímola, porque sua casa se tornou um templo de Deus. Tem muitos detalhes, tá? E aqui as informações aqui são para todas as eras. Então tem coisa que não é possível praticar nessa era e tem coisas que são possíveis praticar em todas as eras. Tem muitos detalhes, vai com calma. Como o Prabhupada falou, essa filosofia tem que ser aceita com muita calma, cabeça fria, com muito estudo, entendendo todos os detalhes, né? Não vai se jogando assim de qualquer jeito, não, com calma, tranquilidade, cabeça fria, tirando as dúvidas, vendo todos os detalhes. Tá bom, já parei de falar. Essa coleção Śrīmad Bhagavatam, por isso que os livros de Prabhupada têm que ser estudados, não é de qualquer jeito, não é com loucura, com fanatismo, com ignorância, né? O ignorante quer tudo na hora. Não, ninguém vira santo da noite para o dia, ninguém fica iluminado da noite para o dia, ninguém vira erudito da noite para o dia. Cachorro bailarino vira cachorro bailarino vira da noite para o dia, é só se iludir, né? Que bela mulher, que bela voz ela tem, que belo corpo. Pronto, já virou cachorro bailarino, macaco bailarino. Tá, já parei de falar. Não achei ruim não, tô banando o rabinho. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava Kunja Vihari Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Jamunachira Vanachari Jamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari Jayorada Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha
Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari Jayorada Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.